Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa Perfil e Negócios. E hoje a gente vai ter um super bate-papo com uma convidada para lá de especial. É a especialista em comunicação, Francisca Rodrigues, e também minha amiga, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, você está sempre aí querendo me dar oportunidades. Muito obrigada. Ah, imagina, tamo junto. Tamo junto. Chica para os íntimos, tá? A Francisca, ela é jornalista, mestre em comunicação, tem MBA em gestão universitária e é pós-graduada em marketing. Mas a Chica é, sobretudo, uma das fundadoras da Universidade Zumbi dos Palmares, a mais importante instituição de ensino dirigida à inclusão social e respeito e reconhecimento da diversidade cultural. Como há aqui uma multiplicidade de ações desenvolvidas por você na sua carreira, de 40 anos de comunicação, a gente vai por partes, tá? Então eu gostaria primeiro de começar esse bate-papo falando sobre a Chica jornalista. Pode ser? Pode. Olha, o jornalismo para mim foi uma coisa natural. Enquanto adolescente, eu já escrevia muito bem, gostava muito de ler. E um professor me falou, olha, do jeito que você escreve, que você inventa histórias e tudo mais, vai ser jornalista, você escreve muito bem. E eu simplesmente fiz o vestibular para jornalismo e estou nessa vida até hoje. Era um sonho de querer conhecer outros países, outras pessoas, outras culturas. Isso quando, mais ou menos? Isso na década de 70, 80, né? Já tinha esse sonho, mas era uma coisa... Eu era muito pobre, minha família muito pobre. Estudei com crédito estudantil, fiz a PUCamp em Campinas. Você nasceu aonde? Em Campinas? Não, eu nasci na Paraíba e vim, como todo bom nordestino, com a família para São Paulo. Eu tinha 12 anos e viemos direto para Campinas. E a minha família toda ainda mora lá em Campinas. E eu, depois que eu me formei, eu vim direto para São Paulo, mais oportunidades, e estou aqui em São Paulo até hoje. Então, era um sonho, mas como é que eu ia ser uma correspondente se não tinha, nem se falava como estudar inglês naquela época, né? E sem oportunidades como tem hoje, você aprende, pode até ser autodidata, você tem condições de cursinhos mais em conta e tal. Mas agora eu já estou realizando esse sonho. Agora eu viajo, trabalho em outros países, faço palestras e já aprendendo ali e treinando bastante o inglês, um pouquinho do espanhol. E é um sonho desde adolescente. E entrei no jornalismo e nunca me imagino fazendo uma outra coisa. Que bonito. Também. Agora, imagino que década de 70 e 80 você devia ser a única, uma das poucas estudantes. Imagina na PUC, né, que é uma universidade paga, cara. Eu estudava com crédito estudantil, era a única negra na minha sala. Como é que foi isso? Não só na minha sala, no curso de comunicação, não me recordo de nenhum colega negro. Mas naquela época, eu não tinha essa consciência de ser negro, né? Eu sabia que as coisas eram mais difíceis, mas a gente imaginava que era porque era pobre, né? Não tinha o letramento Não tinha ainda, letramento racial. Então, você é pobre, né? Então, você está ali, é única. Depois que eu vim, né, tendo essa consciência, mas foi uma coisa natural também, porque eu sempre me impus. Eu sempre me achei, não tinha aquela coisa, eu sou feia, isso, aquilo. Eu sempre me achei bonita. Eu trabalhei como modelo antes. Peraí, então, isso não estava aqui no roteiro, não sabia disso. Conta isso aí. Trabalhei como modelo, manequim na época, né? Sou da época da Luísa Brunet, da Xuxa e tal. Lógico que elas faziam sucesso e eu não. Eu cheguei a desfilar na mesma empresa que a Xuxa e eu tinha um contrato mensal. O que eu ganhava no mês, ela ganhava em um dia 2 horas de trabalho. Ou seja, eu não sabia por que, né, essa diferença salarial que existe até hoje, né?
Sim. É uma coisa absurda, a gente não conseguiu ainda resolver esse problema. Uhum. Então eu não tinha essa consciência que era pela cor. Enfim, então eu sempre fui entrando, fui fazendo as minhas coisas, tal. E depois, quando você percebe que é uma coisa racial, aí você começa a lutar e ver o mundo de uma forma diferente, né? Com certeza. Mas eu nunca me deixo abater, eu não tenho essa de, eu sou negro, então não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Aí é que eu vou, sabe? Aham. Para fazer, enfrentar. Mas aí, assim, você se formou e aí você começou a trabalhar onde? Eu vim para São Paulo, eu me formei em dezembro, dia 2 de janeiro eu estava em São Paulo. Já Primeiro eu empregada. comecei, não, eu comecei fazendo revisão, né, de textos e também de livros. Aí depois entrei no jornal Estadão como revisora. Primeiro você entra como revisora e você vai, né, galgando aí alguns degraus. Depois vim, fiquei, não deu certo, voltei para a casa dos meus pais, depois voltei de novo para São Paulo. Aí entrei numa empresa que hoje é Voz do Brasil, né? Fiquei 5 anos lá trabalhando e lá eu aprendi tanto a escrever como rádio como TV. Então foi uma experiência bem gratificante. Você E foi daí, eu fui diversificando, né, no meio da diversificando, comunicação. Então depois eu trabalhei em rádio, eu trabalhei em jornal, a TV eu trabalhei na TV Gazeta, mas eu fiz alguns. Aí foi que eu fui perceber por que eu não entrava, né, na TV, pela cor. Né? Então eu fiz alguns testes em algumas TVs, sendo indicadas, inclusive, por gente importante, mas não rolou, né? Não rolou. Aham. Então eu fui para a escrita, que eu sempre escrevi bem, pelo menos todo mundo falava isso. E acabei indo para o jornal Folha de São Paulo, onde eu fiquei 6 anos. E depois abri a Bastante. minha empresa de. Inclusive na época, né, a Folha tinha uma rotatividade muito grande. E 6 anos já era um profissional É. tá lá, me deu aquele pânico. Eu falei assim, acho que eu nunca vou sair daqui da Folha. Eu sempre quis, fui muito curiosa, sempre quis, né, escolher, fazer outras coisas e tal. Aí resolvi fui trabalhar numa empresa de comunicação, uma colega me convidou. E eu fui, lógico, é totalmente diferente. Você sai de uma redação, você é repórter, você vai para o outro lado, né? E daí não deu certo. Aí ela, e agora? Saí da Folha e vou fazer o quê? Ela falou, então vou te dar um cliente para você não ficar. Aí criei a minha empresa. Que foi foi a Maximagem Mídia, que é até hoje a Maximagem. Ainda existe a empresa? Ainda trabalho com ela, faço outras coisas, não faço muito assessoria de imprensa hoje, mas a minha empresa continua até hoje. Isso desde 97, 98 e tal. Uau! Então eu continuo. E o meu primeiro cliente foi o João Dória. Então tudo que eu aprendi na comunicação, que ele é um cara de marketing fabuloso, né? Sim. Então tudo que eu aprendi foi com ele. Sim. Então eu acredito que a minha empresa é uma das melhores em comunicação por ter tido um professor realmente de marketing e jornalista também. Entendi. E você é diretora de comunicação, marketing e eventos da ONG Afrobras, certo? Hoje eu sou, mas eu sou contratada agora, né? Tá. Eu saí oficialmente, né? Sou uma das fundadoras também. É um projeto meu de coração. Mas hoje eu dou consultoria mesmo, não faço mais parte dos membros da Afrobras nem da Universidade Zumbi dos Palmares. Tá. Sou membro fundadora, sou consultora, mas agora eu estou seguindo com a minha empresa mesmo. Mas lá você criou programas de TV, entrevistas, como é que foi essa experiência? Lá foi fantástico, né? Porque uma ONG estava começando, né? Então eu comecei com a revista Afirmativa. Depois, ainda existe a revista? Aí existe até hoje. Aliás, estou terminando aí, já deve estar chegando aí para vocês, né? É uma edição especial do Troféu Raça Negra, que aliás você estava belíssima. E fui criando o site, conforme a necessidade das coisas, internet acontecendo, né? Viralizando tudo isso. É um aprendizado, aprendi também, né? Porque
como é que a velocidade da internet é muito grande. Sim. Então, montamos sites e um programa também de televisão, que chama Negros em Foco. Eu lembro. Que hoje está na TV Cultura, que acho que você que já deu entrevista também. Aham. E esse programa está até Com hoje. José Vicente, com né? José Vicente, o reitor. Foi, acho que é a última criação. Eu também continuo dando consultoria para o programa, né? Então, são meus filhos. Entendi. Você citou aqui o Troféu Raça Negra, que Sim. para mim é um dos eventos mais importantes do Brasil, que fala sobre diversidade, sobre a nossa cultura, mas eu queria que você mesma falasse do troféu. O troféu eu estou desde o primeiro. Eu Que faço foi o troféu, foi em 2000, né? Em 2000, quando começou, acho que 500 anos de Brasil, e todos os povos, né, foram homenageados aí, menos os negros. Então, nós da ONG Afrobras, a gente vamos nos revoltar e vamos criar um prêmio, uma forma de mostrar que os negros... Foi uma resposta. Né? Foi uma resposta, que os negros contribuíram também com o descobrimento do Brasil, né, e com o seu desenvolvimento. E daí fizemos o primeiro troféu, Raça Negra, em 2000, e foi no Teatro Municipal, que não queriam nos deixar, não nos davam autorização para fazer lá, porque diziam que lá não era lugar de negros. E nós entramos com medida judicial, e junto com o prefeito, que era o Pita na época, mas com uma medida judicial para poder entrar lá no Teatro Municipal. E até hoje a gente não conseguiu voltar lá. A gente pede, a gente faz ofício, tudo, até inclusive para esse ano já fiz e já tive a negativa também. Então, continua sendo um lugar meio contraditório para a gente. Entendi. Não entendemos o porquê. Mesmo quando o Ismael Ives estava lá, ele tentou, marcou a agenda e, no fim, assim, quase nas vésperas, disseram que não, a agenda está preenchida. Tal. Então, até hoje... Como é que foi esse marco em 2020 do troféu? Foi fantástico, né? Porque a gente foi procurar, a gente nunca tinha feito, e foi procurar, vamos procurar os negros iminentes no país. E trouxemos gente, cirurgião plástico de Minas, trouxemos empresários da Bahia, fomos no Rio de Janeiro, trouxemos uma física, a doutora Sônia, que você conhece muito bem. Sim, maravilhosa. PhD, hoje ela é membro da NASA, ou seja, a gente tem, e a gente quis mostrar que nós somos negros e que nós ocupamos várias posições, né? E foi, assim, fantástico, né? E muita gente que nunca tinha entrado no Teatro Municipal, isso 20 anos atrás, né? Nunca tinha entrado no Teatro Municipal, lembrava que tinha, alguns deram testemunhos lá que a mãe era faxineira, e não podia entrar, sabe? Então foi uma coisa foi muito bonito primeiro e continua sendo até hoje. É maravilhoso. Né? Interessante. O troféu, então, tem 23 anos, né? Porque o último foi 2023. É que a gente fez em 2000, aí paramos, aí a gente retornou em 2004. Aí desde 2004 até agora não parou mais, todo ano acontece. Queria que você falasse um pouco da diferença de duas coisas. Uma da comunicação, né? De quando você começou para hoje, na questão da pauta da diversidade, o que você acredita, entende, né? Que evoluiu, se evoluiu, enfim. E também do troféu e como que você vê essa diferença de lá para cá. Olha, na época foi bem difícil primeiro, né? Que a gente não teve tanto espaço na mídia. Hoje, eu vejo a comunicação, ela dá um pouco mais de espaço, mas continua sendo nas datas específicas, sabe? Sim. Em março, 21 de março, né? Dia 13 de maio e 20 de novembro. Então, para você conseguir outros espaços na mídia, realmente ainda é difícil. Difícil. Mas hoje a gente também está tendo aí a mídia preta, né? Que está se destacando. A gente tem o site O Mundo Negro, a gente tem aí Alma Preta. Tem alguns veículos que já estão, inclusive se reuniram esse ano já com a Presidência da República, mostrando o trabalho e fazendo várias reivindicações. Sim. Né? A rede negra de jornalismo, um trabalho bem interessante. Mas ainda continua, ainda é uma luta, porque a gente não tem tanta representatividade ainda dentro das grandes redações.
as grandes redações ainda não têm. Né? Hoje tem, as TVs estão procurando e colocam, e já não tem mais aquela desculpa, não tem um profissional negro. Né? Então, mas ainda o espaço é pequeno. Você pontuou uma coisa que eu sempre percebo, assim, quando dou entrevistas, algum veículo grande e tal, 99% são de jornalistas brancos que estão me entrevistando. Por que que ainda hoje, pleno 2024, no Brasil, né, nesse país onde somos majoritariamente negros, ainda há essa barreira? Eu também não entendo, é uma coisa que não tem mais como dizer que não existem profissionais, que não existem estudantes para fazer estágios, né, nas redações, que vá crescendo aos poucos. Ainda é uma barreira, ainda é uma barreira. Né? Eu acho que os veículos hoje, a rede, né, de profissionais negros, está fazendo um trabalho muito interessante de estar formando essa molecada aí para ter um futuro mais interessante dentro das redações. Dentro da publicidade também é uma outra coisa que agora já está melhorando, mas são coisas pontuais. Né? Considerando que a gente tem mais de 50% da população, quando você tem 2, 3 agências que tem negros, aí a conta não fecha, né? A conta não fecha. Então, não, está melhorando. Não, está começando, ainda é um começo. Mas já se discute essa falta do negro, tanto na publicidade quanto no jornalismo. Então, acho que é um começo, né? É importante você começar a discutir. É importante ter uma apresentadora negra como você, por exemplo, e que a gente ainda não tem muito. Não tem. Quem são os apresentadores negros? E não é por falta de, né? Sim. Então, ainda é um caminho longo a percorrer. Sim, com certeza. Chica, a gente vai voltar a falar mais sobre a comunicação no nosso próximo bloco. E você que está aí com a gente, prestigiando, a gente conta com a sua audiência, tá? Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Perfil e Negócios aqui no canal Empreender. Hoje eu estou conversando com a Francisca Rodrigues, uma profissional da comunicação e da educação no Brasil. E também uma das fundadoras da Universidade Zumbi dos Palmares. Chica, no bloco anterior a gente estava falando sobre sua carreira de jornalismo, né? E agora eu gostaria de falar sobre o ativismo como mulher negra. Como que começou? Como é que foi? Na verdade, o ativismo começou com a ONG Afrobras, né, que depois veio criar a Universidade Zumbi dos Palmares. Eu tinha um pouco, já nessa fase aí, do ano 97, 98, eu tinha já um pouco da consciência de ser negra, mas não era ativismo. E quando eu entrei na ONG Afrobras, que eu fui perceber e fui conhecer e ter um pouco da educação, né, ser um pouco mais letrada no assunto. Então, começou aí em 97, 98, e depois, dentro da ONG Afrobras, a gente resolveu criar a Universidade Zumbi dos Palmares. E daí o ativismo foi geral até hoje, né? Não tinha. E como que você vê a sua formação de comunicação contribuindo por esse seu lado ativista? Eu acho que é fundamental a importância, assim, da minha presença como jornalista dentro da ONG foi muito importante e é importante até hoje. Eu abri muitos caminhos porque já conhecia muitos jornalistas, conhecia os donos dos veículos. Então eu consegui abrir o caminho para poder mostrar a Universidade Zumbi dos Palmares. Né? Então conseguimos reuniões com o seu Rui Mesquita na época do Estadão, levar o reitor lá, o Zé Vicente não era o reitor ainda, também na Folha de São Paulo, na revista Isto É, enfim, a gente conseguia fazer várias reuniões e acho que isso é a minha parte de contribuição, né, em abrir esses caminhos todos e poder falar da universidade. Sim.
E na sua opinião, qual é o papel dos meios de comunicação na promoção do ativismo negro? Eles não promovem, né? Não promovem ativismo. E quando é muito difícil, porque chega é um espaço que eu acredito que seja também na sua profissão como atriz, né? Você tem um negro, dois, ou faz uma novela, como fizeram com várias pessoas negras, aí depois vai passar uns bons anos aí com um outro, ou dois, ou três, e como a gente é muito, né? Somos muitos. Você aparece na novela, você vai ficar 2 anos sem aparecer, ainda porque é a vez do outro tal, e a gente tem atores negros maravilhosos, né? Sim. Que não precisariam estar competindo entre si. Sim. Então, eu acho que os meios de comunicação não fazem essa parte do ativismo, não fazem. E eles mostram ainda e tudo quando aparece um negro, seja numa novela, seja num apresentador de TV, de um programa, é a exceção. Olha, a primeira vez que um negro está apresentando, a primeira vez que um ator negro é protagonista. Então, a gente sempre é a primeira vez a exceção. Uhum. E nós não somos exceção, né? Os negros no Brasil são fantásticos, né? Em cada profissão que a gente nem imagina. Sim. Né? Então, como eu citei, por exemplo, a doutora Sônia, que faz parte da NASA, ela é membro da NASA. Então, são Não é pessoas, à toa, né? como tivemos a doutora Jaqueline, que, né, descobriu aí Sim. na época da Covid. Sim. Então, a gente tem pessoas fantásticas em tudo quanto é profissão. Então, eu acho que a comunicação ainda não faz ativismo e não promove, pelo contrário, ainda está muito calada nesse sentido. Agora, porque assim, quem sustenta a comunicação, né, além da audiência, são as grandes empresas, né, as grandes marcas. Você acredita que há uma falta de cobrança nesse sentido também? Eu acho que é meio um círculo vicioso, sabe? A publicidade ainda tem poucos negros, né? E os donos das agências ainda são iletrados, não sei se existe essa palavra, ainda são analfabetos, né? Nessa questão é um ou outro que tem essa consciência, é um ou outro que conhece a Universidade Zumbi dos Palmares, é um ou outro que conhece um bom ator, né, que sabe. Então, quando ele pensa na propaganda, não é só a empresa que é culpada. Ele pensa na propaganda, na publicidade, quem vende, ainda tem esse mito, né? Não Sim. adianta dizer que as empresas estão abertas, estão fazendo isso, o seu papel na diversidade. É um presidente de empresa, aponte um presidente de empresa negro que você pense né, um vice-presidente negro. Sim. É muito difícil. Sim. Então, quando chega na comunicação, a publicidade ainda tem esse ranço, né? Aí a empresa também vai e aceita a campanha que é apresentada e aparece só, estamos num país meio europeu que está sendo pintado agora alguns pontos, né? Sim. E entra também na parte do jornalismo, né, que você não tem, você tem repórteres hoje fantásticos, mas apresentadores, né, no maior canal de televisão, 2, 3, Sim. Ou seja, para uma 24 horas de transmissão. Então, eu acho que ainda ativismo é muito pouco. As empresas fazem grande barulho, né? Vamos contratar, aí contrata 10 estudantes, né? Então, tem empresas que estão fazendo papel, tem empresas que fazem isso, mas perto do número de funcionários, por exemplo, um grande banco que tenha 100 mil funcionários, você tem 10 mil negros, ou seja, não está fazendo sua parte, né? Então, tem aí esses movimentos das grandes empresas, mas ainda é muito pequeno, muito pequeno. Muita gente acha que é mimimi, né? Muita gente acha que é mimimi, né? Aquela coisa toda. E as empresas posam de bem porque por que eles não estão patrocinando os negros para terem programa? E a gente pode estar, com a competência que a gente tem de estar num canal aberto, com um programa sendo né, patrocinado e tal. Então, são muito poucos ainda. Sim. Né, que têm essa visão, mas eu acho que é em função desse círculo vicioso, da comunicação não ser ainda responsável por isso também. Tem a minha grande culpa.
Você tocou num ponto assim que é justamente uma barreira que uma dificuldade que a gente vê até na minha empresa. Eu tenho uma produtora de audiovisual, né, que tem esse propósito de trazer representatividade, diversidade, não só na frente, mas também por trás das câmeras, sim. nos conteúdos de audiovisual, né, que vai para TV, para cinema, enfim. E essa é uma grande questão, assim, porque quem vem primeiro, né, o ovo ou a galinha? Sim. Porque a gente cria o projeto, né? Enfim, programa de variedades, por exemplo, para ir para uma TV, né? E aí chega até o canal, eles não dão espaço. Aí você tem que ficar montando uma estratégia de ir até as marcas, grandes marcas, para poder trazer essa verba de marketing para esse tipo de projeto. E tudo isso vai dificultando esse processo, né? Porque às vezes a gente não tem o network necessário. Exatamente. Né? Porque tem que chegar na pessoa certa, na hora certa. E isso né? é você que faz, ou seja, você com a sua empresa, eu vejo mesmo pela Universidade Zumbi dos Palmares, a sua empresa, se você tem uma equipe, você manda. Se não for você na frente primeiro para abrir o caminho, ou seja, é muito cansativo, né? Então você tem que primeiro ir na frente e daí deixa a sua equipe continuar. Na Zumbi dos Palmares também é assim. Primeiro vai o reitor ou eu e depois entra a equipe. Ou seja, é muito desgastante, né? Sim. Nas outras equipes, outros filmes, outras peças de teatro, Sim. vão os diretores da parte comercial, Sim. né? Só basta ter o seu nome lá e tem a porta aberta. Exatamente. E para a gente não, a gente tem que estar indo ali pessoalmente, mostrar que é você, ou seja, você tem que comprovar 1000 coisas ao mesmo tempo e fazer Sim. 1000 coisas ao mesmo tempo. É muito difícil ser empreendedor no Brasil negro, né? Sim. Porque você tem que fazer tudo para mostrar que é você que está fazendo, para mostrar que, ou seja, é você, não é a tua empresa, né? Sim. É muito difícil separar isso. Sim, são muitos nãos, né? Quando tem nãos, porque muitas vezes até um Nem silenciamento, atende. né? O silenciamento é o maior, o e-mail. silenciamento é o maior. Mas é um caminho. A gente não quer perder a ternura, né? Não quer, a gente acredita que vai melhorar. Como já melhorou a nossa geração em relação à geração anterior, Quanto né? que você vê, assim, que já melhorou? Está no início ainda de uma caminhada, mas... Olha, a gente teve um retrocesso aí, né, nesses últimos anos, a gente já estava bem adiantado, tivemos esse retrocesso aí governamental, mas eu acredito que agora a gente está andando ali, mas a passos mais largos, né, embora falte muita coisa ainda para fazer. Mas eu acredito que a gente está retomando, né, o nosso espaço, né, o negro está retomando espaço aí em tudo, nas mídias, nos eventos, nas próprias empresas. E eu sou otimista porque a gente trabalha tanto para isso, né? Então eu acredito que esses próximos 3 anos aí serão bons em termos de trabalho para o negro, em termos de inserção, de visibilidade. Sim. E depois, eu acho que com esses 3, 4 anos, a gente já está formando uma equipe nova de jovens aí para a gente. Aliás, nós temos, né, muitas representações aí negras jovens, né, e já fazendo um bom papel. Eu sou otimista, acho que vai melhorar as coisas. E é um caminho sem volta, né? Sim. Eu acho que isso que a gente tem que ter consciência, que é um caminho sem volta, a gente tem que lutar. Eu acredito que eu já estou meio cheio de esperança quando eu vejo esses jovens todos, os blogueiros, os apresentadores, e eu acho isso fantástico. Eu já posso até me aposentar. Já tem uma geração nova, boa aí. Agora, como que você vê a relação entre ativismo negro e o feminino? E o fortalecimento da identidade e autoestima das mulheres negras no contexto profissional? Como que você vê? Eu acho que está fantástico. Eu acho que a mulher, embora a gente ainda tenha essa questão do salário menor, que estão vindo leis aí, que talvez... menor, e ontem, né? eu assisti um vídeo da Ana Fontes, falando que a instituição dela pediu um trabalho de tradução e recebeu muitas propostas, tanto de homens quanto de mulheres,
eram para pessoal negro, ela especificou mesmo, e mais para as mulheres. E daí ela recebeu, e o interessante foi que as propostas dos homens tinham um valor muito mais alto e um prazo maior de entrega, e das mulheres um prazo menor de entrega e um valor menor. Então, ela nos explicando isso, ela falou assim, que o que falta ainda à mulher, mesmo que a gente já esteja se empoderando, é se valorizar mesmo, valorizar o seu trabalho, né? Porque a gente acaba se esforçando para entregar num prazo menor, sem necessidade de estar se matando, ou seja, ainda não valorizamos o nosso próprio trabalho. Mas eu acho que é um caminho sem volta da mulher negra estar empoderada, estar se empoderando cada vez mais. A autoestima, a gente está ali assumindo tudo, né? O seu corpo, o seu cabelo, o seu tom de pele. Eu acho que não tem retrocesso também nisso, né? Sim. E tem muitas redes hoje, as mulheres se interligando. E eu acho que isso é importante também. Eu acho que daqui a pouco a gente volta aí no matriarcado. E você, com essa sua experiência internacional, o que é que você vê lá fora, né? Que acho que você já fez até intercâmbio, né, fora. Aliás, queria que você falasse um pouco dessa experiência e falasse também o que é que você traz de referência e de inspiração de lá para cá, que a gente pode melhorar. Eu fiquei 6, 7 meses fora. Aonde? Eu fui primeiro para a Irlanda, fiquei em Dublin, fiquei só estudando. Você foi estudar inglês? Eu fui estudar inglês, sempre aperfeiçoando, né? Porque aqui a gente não fala e acaba esquecendo. Então eu fui para lá, mas eu fui com o intuito mesmo de ver se eu queria ficar em algum país europeu e morar de vez, queria ir embora. Lá é um país que é acolhedor, eu gostei, mas de lá eu fui em vários países, eu estudava de segunda a quinta, quinta de tarde eu já pegava a mochilinha e ia para outro país. Tive experiências assim muito interessantes. Londres, por exemplo, os negros, a propaganda, tudo quanto é parede, metrô, trem, Sim. negros maravilhosos. Dentro, você encontrar com os negros, as mulheres lindas, os homens todos bem vestidos. Eu fiquei encantada com Londres. Paris também gostei muito. Eu fiquei na casa de uns amigos em Saint-Denis, que é 90% da população é de africanos. Ah, é? Então, assim, também me senti em casa. Foi muito interessante. Fui para Lisboa, também amei, mas a gente meio que se sente em casa, né? Eu lembro que eu, inclusive, peguei um táxi e eu falei, nossa, aqui é uma cópia de Salvador. Ele falou, não, é o contrário, né? Salvador é uma cópia de Lisboa. Fui para a Alemanha, depois fui para os Estados Unidos, fiquei na casa de uma amiga minha. Fiquei em San Diego, na Califórnia. Essa minha amiga, ela dá aula na Universidade de San Diego. E eu fiquei dentro do campus com ela, fiz algumas palestras lá, que eu achei muito interessante também, mas é uma universidade cara, né, para eles, e a maioria também é branca, né? Então, foi uma experiência interessante. E as palestras que eu fiz, essa minha amiga, ela dá aula justamente de hip hop, sobre a cultura africana e tal. E daí ela falou assim, olha, não tem muita expectativa, vai ter uns 10 alunos, tal. Lotou o auditório. Que legal. Os alunos sentados no chão, e perguntando, mas eles perguntavam muito da segurança no Brasil. Achei isso interessante, porque parece que a gente tem uma imagem bem ruim mesmo, né? Mas você estava falando qual a experiência que eu tirei, é o país investir em educação. Não tem jeito, não tem. E esse é o nosso lema, né, na Zumbi dos Palmares, sem educação não há liberdade. E todos esses países, eles investem em educação, principalmente na educação básica. Sim. Né? E no Brasil, infelizmente, a educação básica acabou há muitos anos, muitos anos, muitos governos, né, que não se preocupam com essa questão da educação básica. Por que você entende que o governo não se preocupa com a educação básica? Para deixar a população desinformada? Na verdade... É uma estratégia? Eu não sei se é uma estratégia. Os governos, né, já se diz, né, se você dá pão e circo,
e você continua mandando no povo, né, que continua ignorante, né? Isso é uma coisa tão antiga. Mas no Brasil você tem, por exemplo, a Lei 10.639, 20 anos, quase 20 anos, para ensino da história da África. E quais são as escolas? Assim, nem os próprios governos estaduais ou municipais verificam isso, né? Questionam. Sim. Então, para que existe uma lei? Aliás, lá fora, sempre, quando eu falo isso, os professores de outros países, eles perguntam, mas como que pode existir uma lei e não pegar, como vocês dizem? Lei é lei, não existe isso, né? Só no Brasil, né? Uma lei que você obriga as escolas a darem a história do negro e da África e não acontece. Que deveria ser um básico, né? Que é uma questão já de você, quando é criança, você aprender a não ser preconceituosa, né? Porque ninguém nasce preconceituosa, né? E saber também da sua própria história, sua própria memória, né? E se ver nos livros, e se ver na história, né? Então, hoje são poucos livros que tem ainda nas secretarias de educação. Eu acho que esses países, realmente, a diferença é que tem a educação, começa a educação básica mesmo. Muito difícil, mas é um caminho aí a ser percorrido e que acho que a gente tem que lutar mesmo para melhorar. Com certeza. Chica, no próximo bloco a gente vai ampliar mais essa discussão e falar também sobre o negro na universidade. Vamos falar sobre a Universidade Zumbi dos Palmares. E você que está aí com a gente, fica aí, daqui a pouco a gente volta. O Perfil e Negócios está de volta e hoje a gente está conversando aqui com Francisca Rodrigues, jornalista, mestre em comunicação e uma das fundadoras da Universidade Zumbi dos Palmares. A gente vai falar sobre essa instituição que é a mais importante da América Latina na inclusão do negro no universo do ensino superior. Então, eu queria começar perguntando como, quando e onde a Universidade Zumbi dos Palmares nasceu. Como é que foi isso? Eu acho que é aquele papo de boteco, né? Que surgem as grandes ideias, né? A gente tinha a ONG, a Afrobras, né? Que é realmente... A ONG já tinha quanto tempo? Já tinha uns 3, 4 anos. E quando criaram a ONG, eu não estava, mas a ideia da ONG era realmente dar a oportunidade dos negros estudarem nas universidades, principalmente a pública. Aí começou com um cursinho, não deu certo, via que era muito trabalhoso, muito difícil, porque a educação básica, como a gente falou anteriormente, é muito baixa a educação, a qualidade da educação básica. Sim. Então, até fazer o estudante conseguir, num cursinho, passar num vestibular da USP, da Unicamp, Unifesp, qualquer outra, a gente percebeu que era muito difícil. Então, vamos pedir bolsas de estudo nas universidades particulares. E daí começou, e realmente a gente conseguiu, acho que mais de 1.000 alunos formados nas grandes universidades, Unip, Metodista, no próprio Senac, enfim, foi um trabalho bem feito. Sim. E daí a gente pensou, e se, em vez de pedir, a gente criasse a nossa própria universidade? E foi isso, acho que em 2000, 99, 2000, começou o papo de Então, no mesmo ano, mais ou menos, do troféu. Sim, no mesmo ano do troféu. Quando criou o troféu, a gente viu que tinha, nós temos gente bom pra caramba em várias áreas, vamos juntar esses doidos aí e fazer. Então, quem atendeu os pedidos, né, fomos nos reunindo, fazia reuniões fins de semana ou à noite e tal, e fomos criando. E nasceu a Zumbi aí, já tem 20 anos esse ano. Sim. Vai ser uma homenagem bonita, inclusive, na Semana da Consciência Negra. E é simbólico porque já foi constituído agora. E agora feriado nacional. Então nós vamos aí em novembro, aliás, ao longo do ano, fazer uma grande festa aí para Zumbi e para a Universidade Zumbi dos Palmares. Né? Sim. Então, é uma instituição... Hoje a gente nem tem mais essa preocupação de falar da inclusão, porque
A Zumbi foi responsável, um dos responsáveis pela adoção das cotas nas outras universidades, todo um trabalho que a gente faz ali com autoridades, com celebridades, né, para estar divulgando a universidade. Então, com as cotas, esse número aumentou muito, graças a Deus, mas a gente ainda tem a preocupação de esse aluno saindo, vai para onde? Então, e também a gente ainda continua a estar nas cotas, mas é difícil um aluno negro, por exemplo, fazer medicina. Quem vai bancar? Porque não adianta só você ter, tem que ter a permanência, né? Conseguir ajudá-lo a permanecer na universidade. Hoje a universidade tem quantos cursos? Nós estamos com 8 cursos. Que é? 8 cursos. O carro direito é o direito, o carro-chefe é o direito. Aí tem administração, tem comunicação, que é a publicidade, tem pedagogia, que é o nosso curso fantástico de formar professores aí antirracistas, né, de letramento racial, é um trabalho fantástico. Temos as áreas de recursos humanos, as áreas de tecnologia, serviço da informação e tal. Sim. E aí, depois desse período na universidade, os alunos já vão para o mercado de trabalho, porque tem esse trabalho também que esse fazem, é o grande né? diferencial, esse é o grande diferencial. Na verdade, a gente já tem convênios com muitas empresas e já consegue colocar o aluno já estagiando. E essa experiência das empresas é um aproveitamento de mais de 70% desses estagiários, as empresas aproveitam na sua própria localização. Sim. Então, mostra que realmente só falta oportunidade, né? Sim. Então, não é aquilo que faz o estágio e tchau, você terminou o estágio 2 anos, vai embora. A empresa realmente fica com o aluno, com o funcionário. É bem interessante. Isso é o grande diferencial que a gente tem. Já no segundo, terceiro semestre, os alunos já estão ali nas grandes empresas. E quais são os grandes desafios para manter uma universidade de pé? Eu acredito que não seja algo tão fácil. Não é fácil, principalmente para a gente que tem um custo super baixo dos cursos, né? Os cursos geralmente custam quanto? Eu acho que um curso do direito, que é o mais caro, acho que é 500 e pouco, não sei o valor correto, mas a gente dá muita bolsa, né? Então é difícil você manter. Depois da pandemia, muitos alunos, principalmente os negros, ficaram desempregados, né? Então, para voltar para a escola. Sim. E a gente tem essa coisa, vamos escolher, vamos comer ou vamos estudar, né? Ainda temos esses problemas na família negra brasileira. Mas a dificuldade não é só da Zumbi, as universidades hoje estão realmente com dificuldade do aluno se manter na universidade, porque o desemprego ainda é grande, e também pela questão de custo, né? Mas a Zumbi está aberta aí, tem um monte de oportunidades, mas está difícil mesmo, é difícil manter, mas a gente continua aí 20 anos na luta, né? E está dando tudo certo por enquanto. A gente diz que é o São Zumbi, Santo Zumbi que ajuda. E como que a Universidade Zumbi dos Palmares contribui para o respeito e reconhecimento da diversidade cultural no ambiente acadêmico? Primeiro, os professores, né? O nosso ambiente, você entra, você tem uma sala de 50 alunos, 40 são negros, então você já se vê representado ali. Sim. Mas também a gente fala que a Zumbi é um quilombo, né? Porque você tem negros, você tem brancos, você tem índios, você tem estrangeiros, você tem, né, os nossos quilombolas, temos trans, realmente é um quilombo que a gente aceita todo mundo se sente bem ali. A pessoa não precisa necessariamente ser negra para fazer parte. Não é, a nossa ideia não é a ideia de um gueto, nada disso. A gente tem um número maior de alunos em função do trabalho todo que a gente faz. Sim. Né? Mas a ideia é que seja ali metade, para que é justamente esse network que você falava anteriormente, sim, que se faz na universidade, né? Sim. Depois você está numa empresa, poxa, eu lembro de fulano que fazia bem, sim, isso, fazia bem aquilo, e indica, sim, né? Acho que o mercado de trabalho é networking. Então, a ideia não é ser um gueto, nada disso. Mas a gente tem uma maior representação do negro, ele se vê ali. E, Chica, na sua experiência como fundadora,
da instituição, quais foram os momentos mais simbólicos, né, mais significativos na promoção da igualdade racial e inclusão no ensino superior? Eu acho que um dos momentos foi quando as cotas foram ser votadas no Supremo Tribunal Federal. A gente juntou um grupo de alunos, aí eles foram de ônibus para Brasília, foram acho que 2, 3 ônibus para Brasília, imagina, de São Paulo para Brasília. E a gente fez antes na escada, ali na entrada do campus, se reuniu, o coral cantou, fizemos uma festa, e o reitor falou, o representante de classe falou, depois foi todo mundo no ônibus e depois lá no Supremo, na hora da votação, todo mundo lá dentro e uma turma lá fora, vibrando e pressionando, né? Acho que esse foi o momento mais importante da nossa contribuição mesmo, né? E a gente leva realmente, muita gente fala, mas por que vocês dão tanto destaque para, por exemplo, um ministro do Supremo e tal? Porque a gente faz a cabeça dele, a gente mostra a realidade, né? Sim. Olha, a realidade é essa, você vive no seu mundo, mas a realidade é essa. Sim. E eles, não, agora eu entendi, estou junto com vocês, vamos trabalhar e tal. Então é importante você trazer um governo, não importa se direita ou de esquerda, a gente não tem partido, não tem sindicato. Continuamos negros, né? E sofrendo as consequências do racismo. Porque, né? Queira ou não, são eles que estão, né, com a caneta, com o dinheiro. Sim. Então é importante que você mostre para eles que, olha, se você quiser mudar, se você quiser vender mais, você tem que fazer isso. Se você quiser um país mais pacífico, você tem que fazer isso. Né? São leis realmente para a população de uma forma geral, né? Porque você não ajuda só o negro, você ajuda a população de uma forma toda. E esse momento específico que você pontuou, né, nessa questão das cotas, foi um momento realmente muito importante e simbólico, porque eu lembro, na época, que muita gente, até engajada, né, muitas celebridades extremamente importantes, eram inclusive contra as cotas, né? Tinha um mito ali, a cota... Vai baixar o nível, o mérito. Desculpa, né? É quem não mexa no meu queijo, né? Aquela coisa de não, vai baixar o nível da universidade. E foi o contrário, né? As primeiras pesquisas realmente mostraram que os alunos cotistas realmente elevaram o nível da escola. Tinha uma performance maior, Tem uma performance maior, enfim, é questão mesmo de oportunidade, né? E Chica, quais as estratégias que a universidade adota para garantir que seus alunos tenham uma experiência acadêmica inclusiva e respeitosa? Olha, tudo que a gente faz de eventos, né, como o Troféu Raça Negra, por exemplo, a gente quer envolver o aluno, quer mostrar, olha, é um dia de festa, vai lá, se veste bonito, vai de black tie, esteja junto de um ministro, do presidente da República, de um presidente de outro país que a gente sempre recebe, do seu artista preferido, veja como que é, esteja lá aplaudindo e sentindo, né, se valorizando e se mostrando, né? Eu acho que a universidade contribui com essa forma de dar uma visibilidade maior para os alunos. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. Esses grandes nomes importantes para o ativismo negro internacionais que vocês trouxeram já, queria que você falasse um pouco sobre esses grandes... A gente já trouxe a filha do Martin Luther King, a Graça Machel. A Graça Machel já veio várias vezes, acho que 3, 4 vezes, é uma pessoa assim maravilhosa. O Jesse Jackson, né, o reverendo Jesse Jackson. E tem tanta gente fantástica, os escritores, a Paulina Schiziane, enfim. Nós tivemos não só negros, por exemplo, a Hillary Clinton, quando veio no Brasil, em São Paulo, o único lugar que ela veio foi na Universidade Zumbi dos Palmares. Olha. E daí é interessante que naquela época ainda era difícil a gente conseguir patrocínio, continua sendo difícil, mas naquela época ela falou, eu vou aí, vocês chamem os presidentes das grandes empresas americanas com filial aqui no Brasil. Sim. Chamou eles e chamou a atenção, se vocês fazem lá um trabalho de inclusão, se vocês investem, por que não fazer aqui também? Sim. E foi a partir daí que a gente começou Ford, algumas outras empresas, a General Motors, bancos e tudo, começou a ver, né, a Zumbi. Ela também deu um puxão de orelha, também foi uma coisa interessante, né?
São nomes que a gente guarda até hoje, né? Que contribuem com a gente liga, precisa, e, enfim. Agora nós estamos sonhando em trazer a Michelle Obama. Que incrível! Sonhando, vamos começar a sonhar, né? Vamos trazer a Michelle Obama. Vai dar certo. Vamos tentar. A gente já vem tentando aí, mas é uma coisa que vem conversando, dando em primeira mão para você. A gente vai conversando, já são 3 anos que estamos conversando com a equipe e tal. Quem sabe agora, 20 anos de Zumbi, a gente consegue. Sim, sim. E qual é o retorno deles, assim, nessa experiência aqui no Brasil e na Zumbi? Eles ainda... por exemplo, a Graça Machel, ela vai na Zumbi e ela fala assim, vocês precisam ter um campus mesmo, né? Porque a gente tem aquele espaço, é pequeno, enfim. O nosso grande sonho, a gente já tem até uma planta, um desenho todo de como seria o nosso campus ideal. Então, eles batalham muito por isso, porque tanto a Graça Machel quanto os nossos amigos americanos, professores e tudo, eles trabalham em campos maravilhosos, né? As universidades são fantásticas, batem de 10-0 nas nossas aqui. Então, eles ainda querem nos ajudar nessa questão. Eles nos ajudam com a formação de intercâmbio, como fazer, né, de levar alunos para lá, trazer professores para cá, mas eu acho que ainda nossa luta ainda é um campus, a sede, sabe? Sim. Porque isso eu percebo que é aquela coisa da aparência, né? Se dá mais poder, se você dá mais visibilidade, esse ainda é o sonho, não só nosso, como dos estrangeiros também, de ter um campus da Zumbi aqui. E vamos chegar lá. Com certeza, com certeza, axé. Chica, brigadíssimo por esse papo, essa sua experiência. Obrigado por compartilhar aqui com a nossa audiência. Eu que agradeço. Muito, muito bom. E que volte mais vezes, né? Vamos voltar aqui quando estiver mais perto também ali do Troféu Raça Negra. Vamos falar. Eu que agradeço a oportunidade. Você está sempre ali junto com a gente. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Eu sei que o seu tempo é precioso também. Quando você participa junto com a gente, eu vou, Gal, não tenho isso, não tenho aquilo. Não, eu vou sozinha, tal. Você está sempre entendendo a nossa situação. Eu acho isso fantástico. E desejo todo o sucesso do mundo para você. Para mim é muito importante assim, o troféu, né? Eu lembro que o primeiro ano foi o ano que eu estava chegando aqui, morando em São Paulo, né? Uma nordestina baiana que veio com a cara e a coragem. E eu vi assim, de forma muito distante assim, o troféu, né? Então, certamente, sempre que eu puder estar, vou estar, porque realmente é muito inspirador. E você foi uma das poucas que já apresentou 2 vezes, né? E é muito inspirador, né? Para quem não conhece, por favor, fiquem ligados. Geralmente ali naquela semana do dia 20 de novembro. Né? E passa também, né, em outro canal. Né? E é realmente muito inspirador, muito instigante estar nesse momento histórico. E parabéns pela coragem, pela vontade, pela guerrilha, de estar aí tanto tempo com esse troféu. Obrigada, eu que agradeço. É isso, gente. Hoje a gente recebeu aqui no canal Empreender a Francisca Rodrigues, jornalista, ativista e uma das fundadoras da mais importante instituição de ensino dirigida à inclusão dos negros no ensino superior, a Universidade Zumbi dos Palmares. E o nosso programa chega ao fim e você também pode assisti-lo na íntegra no YouTube, tá? Lá na barra canal Empreender. Obrigada pela audiência e a gente se vê na próxima semana com outro programa para lá de inspirador. Até lá!